A Comissão Nacional de Saúde da Ditadura da China anunciou nesta terça-feira o primeiro caso humano de infecção pela gripe aviária H10N3. A contaminação ocorreu em um homem de 41 anos, morador da cidade de Zhejiang. Ele foi hospitalizado no dia 18 de abril e diagnosticado com a doença no último dia 28. Detalhes sobre a infecção não foram divulgados e pessoas com as quais o paciente teve contato foram investigadas, mas nenhum outro caso da doença foi registrado. Segundo o órgão de saúde da ditadura, o vírus tem baixa patogenicidade, o que significa que ele se manifesta de forma menos severa e tem baixas chances de se espalhar pelo mundo. Guilherme Fiuza, 1 minuto para você, Fiuza. Olha, quantos vírus altamente contagiosos já saíram da China? Eu quero perguntar o seguinte: esses valentões aí que berram com uma doutora, com uma médica, esses covardes que noticiam, que transformaram em heróis nacionais Renan Calheiros e Omar Aziz, eles não estão nada preocupados com o que se passa na ditadura da China? Bom, de lá emergiu uma pandemia, de lá emergiram outros vírus muito danosos. É um regime fechado que ninguém pode fiscalizar. O mundo está tranquilo assim? Está tudo bem? Vocês vão continuar puxando o saco da China para ver se rola uma mesadinha? Então, é um regime que ou precisa ser transparente, auditável, ou é um regime que não pode ser considerado um parceiro leal na sociedade atual. 1 minuto, Ana. Bom, a gente está no escuro, né? Porque toda a pandemia, da maneira como a pandemia se espalhou, como o vírus se espalhou em 2020, isso aí sem a gente poder sequer perguntar se o vírus teria escapado de um laboratório ou se havia uma contaminação mais rápida entre humanos. Isso tudo foi proibido de ser perguntado em fevereiro, em março de 2020. E aí agora, mais de um ano dentro da pandemia, a gente viu exatamente a velocidade do vírus, como ele se espalhava rápido. Lembrando que a própria OMS tuitou aí em fevereiro e março do ano passado que o vírus não havia contágio, até o momento não tinha provas de contágio entre humanos, que máscaras não eram necessárias para prevenir o contágio, que nenhuma fronteira precisava ser fechada, exatamente porque o presidente americano, em exercício Donald Trump, fechou os Estados Unidos para voos vindos da China no dia 31 de janeiro do ano passado e foi criticado por isso. Então agora a grande pergunta é: o que há de verdade nessa notícia? Perfeito, a gente vai seguir nesse tema, vamos só receber nossas afiliadas do rádio. Agora sim, informadas aqui mais uma vez as redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. No intervalo, falávamos aqui sobre a notícia de que o governo da China confirmou hoje o primeiro caso humano, a primeira infecção em humanos da gripe aviária H10N3. Sobre isso, queremos ouvi-lo também, Augusto. Como é que eu vou acreditar na palavra de um governo que mata e prende quem diz a verdade? O cientista que anunciou, divulgou pela primeira vez o surgimento da pandemia, ele foi preso, sumiu e depois morreu, logo no começo da pandemia. O blogueiro que denunciou também, fez a primeira denúncia, ele sumiu. Se eles acham que a verdade deve ser punida com a pena de morte, como é que eu vou acreditar no que eles dizem? Não acredito. Não acredito. E acho o fim do mundo. Os que defendem ainda a covardia, que consiste em não é possível criticar a China. É nosso parceiro, fornece vacinas. Então é o seguinte, eles ficam sonegando os insumos, esperando que essas autoridades brasileiras se rebaixem, se ajoelhem diante deles, porque aí eles entregam. Pois bem, o contrato entre o governo de São Paulo e esse laboratório que fabrica a Coronavac certamente estipulou datas que a China não para de descumprir. E ainda assim o governo paulista se orgulhava de
ter distribuído mais vacinas do que a Fiocruz. Neste momento, o número de vacinas distribuídas da AstraZeneca, Oxford, supera o número o volume de vacinas da Coronavac. O que é que diz o governador? Não, houve um problema diplomático com a China e por isso atrasamos. Por que não houve, então, com a AstraZeneca? Vai buscar em outro lugar. Agora, quer o quê? Nós todos, a gente não vai falar mais da China. Eu não vou dizer que é uma ditadura obscena, que precisaria ser destruído quanto antes, porque eu atrapalho a vinda de vacinas. Pois bem, eu não troco a minha liberdade de opinião e de expressão por nada. Ponto. José Maria Trindade, 1 minuto, Zé. Olha, existem dados científicos corretos que dizem o seguinte: 10 elevado a 61, o que dá um número aí absurdamente alto, de número de vírus rodando o planeta. Me disse o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que existe a possibilidade de 94% de chance, veja bem, quase 100% de chance, de uma nova pandemia semelhante a esta ou até mais grave aconteça no mundo. Hoje a situação fica muito mais grave porque não há mais fronteiras, né? O mundo está todo integrado. No mesmo dia chegam ao Brasil passageiros de várias partes do mundo, de todas as regiões do mundo. Então, uma epidemia, ela se transforma numa pandemia de uma forma muito mais rápida, como aconteceu nesse caso do novo coronavírus. É por isso mesmo que o governo está com um projeto de formar aqui, é um projeto do ministro Marcos Pontes, né, um super laboratório, já para identificar, rastrear e observar exatamente a chegada e os vírus endêmicos aqui no Brasil. Existem vírus que são apenas do Brasil, né? Nesse caso da China, a situação se complica porque por lá há uma proximidade muito grande de animais e seres humanos e até pela cultura e alimentação. Existem vírus que atacam exatamente determinadas espécies, mas aí por um ou outro acidente da natureza, ou sabe-se lá o quê, ou acidente de laboratório, um desses vírus passa para o humano. E a coisa se complica é quando esse vírus de animal passa para o humano, se adapta, cria uma nova cepa e passa de humano para humano, que foi o caso do novo coronavírus. Então, não é novidade um vírus animal passar para o ser humano, e a grande novidade é o que aconteceu com o novo coronavírus, que é essa capacidade de adaptação o próprio HIV é um exemplo de um vírus animal que passou para o ser humano, né? Então, esta é a realidade. O que nós devemos cobrar, e isso fica muito difícil no regime como o da China, é exatamente transparência e cuidado. Eles sabem disso, eles sabem do perigo real desta transmissão de vírus de animais para humanos e depois de humanos para humanos. Então, assim, é o que o Augusto falou. Num regime assim, onde não há transparência, onde há ameaça, fica tudo muito complexo. E quando acaba a credibilidade, acaba absolutamente tudo. Então, o ministro está correto, o ministro Marcos Pontes, é preciso montar esse tal super laboratório, fazer rastreamento, se cuidar, porque isso pode voltar a acontecer de uma forma muito mais grave do que esta pandemia do novo coronavírus. Portanto, o vírus lá da China, esse novo vírus, pode, num determinado momento, passar de humano para humano, porque já passou aí, é uma prova assumida de que passou de animal para humano. Ou seja, estamos sob ameaça constante, né?